Olá, bom dia. Compro-me hoje vir aqui falar da Casa 12, que encerra este ciclo de 12 webinars introdutórios aos cursos da programação neurolinguística e coaching que eu desenvolvi com base no metamodelo da astrologia. E somos chegados aqui à última oficina relacional, a oficina do templo ou da igreja, embora eu prefira templo porque ele é mais abrangente, ecuménico e digamos, abrange a ideia de religião e espiritualidade, não são exatamente a mesma ideia, eu prefiro muito mais estar aqui ao nível da espiritualidade. Estamos aqui perante, dentro das oficinas superiores, trabalhamos os primeiros três elementos, o fogo e a afirmação na universidade, que tem a ver com expansão e fé, trabalhamos a nível daquilo que é uma percepção coletiva e elevação vibratória que é preciso ter para estar no programa do universitário de topo. Depois vimos o que é o político de topo, vimos a seguir o que é o sindicalista de topo e quais são os valores também que ele tem que inculcar, e chegámos aqui então ao espiritualista, ou se preferirmos ao ser espiritual de topo, diríamos assim, mas eu falaria aqui no programa do espiritualista de topo, porque isto tem a ver com espiritualidade e com a nossa relação espiritual. Todas estas oficinas vêm trabalhando aquilo que é a relação coletiva. As primeiras trabalharam a nossa individualidade, a nossa relação connosco mesmos, tem a ver muito mais com a afirmação da essência sobre o ego, e trabalhamos a nível de sabermos gerir, em primeiro lugar, o nosso corpo, depois saber gerir os nossos recursos, saber gerir a nossa comunicação e saber gerir as nossas emoções. Depois são as oficinas básicas e correspondem ao ginásio, à banca ou ao banco, à redação e ao infantário, jardim de infância, creche, como preferirem, para depois passarmos para as oficinas relacionais, que já têm a ver com a nossa inter ligação enquanto seres sociais que somos, mas a um nível de parceria. E tivemos o palco com a energia de leão, a responsabilidade afetiva, vimos depois a clínica, energia de virgem e com a responsabilidade laboral, ou de trabalho, ou no local de trabalho. Vimos depois um outro nível de local de trabalho, afirma, onde aí estamos perante uma responsabilidade comunicacional, que é a responsabilidade conjugal ou de parceria. Depois, então, já a um nível íntimo, de família mesmo, temos a terapia ou o terapeuta, que tem a ver com a responsabilidade íntima ou sexual, que é a energia da casa 8 de Escorpião, e perante estas energias de parceria, nós já começamos a ver o outro, a saber respeitar o outro, a saber comunicar com o outro. Ou seja, a comunicação é sempre com o outro, obviamente, mas há uma comunicação a partir de nós, do nosso pedido, e há uma comunicação de aceitação e equilíbrio do outro. E aqui já estamos a um outro nível. E depois temos perante os outros. E é aqui que começam as oficinas superiores, ou as oficinas coletivas, ou as oficinas da última parte, digamos assim, do zodíaco, onde trabalhamos a universidade, a nível da energia que temos que ter quando estamos a aprender e a expandir a nossa energia através da fé, e que é uma responsabilidade onde existem regras que têm que proteger todos os outros, e a partir daqui começamos gradativamente a ter um critério cada vez mais exigente sobre nós mesmos, porque é isso que exigem as oficinas superiores, mas onde prevalece a diplomacia, onde prevalece ainda a espontaneidade de algum modo. Depois temos a Casa 10, que eu chamo sempre a Casa das Casas, porque é onde nos libertamos dos nossos vícios para o controle de nós mesmos, para ter uma responsabilidade política ou ética republicana, hoje tão falada, que é termos uma noção institucional que temos que saber incorporar para nos restringirmos a nós próprios na nossa transformação, para depois sabermos gerir, que não, que não é de forma alguma, de forma pejorativa que eu falo na questão da manipulação, ou aquilo que muitos gostam de criticar de hipocrisia funcional, que no fundo são instrumentos das 48 leis do poder, mas que estão ali pelos terceiros. Porque aqui o problema é quando nós perdemos a noção do terceiro, que é absolutamente essencial nas oficinas superiores. E
finalmente, e após esta capacidade de não nos deixarmos levar pelo poder, no sentido de que ele é um vício ou poderá viciar-nos, chegamos então àquilo que é a individualidade e sua explosão na casa 11, que é o Grêmio, a agremiação, onde realmente transformamos tudo isto para o conhecimento individual e trazer o impacto individual e pessoal que isso pode realmente catapultar-nos a novos níveis. Finalmente, estamos aqui na casa 12, que tem a ver com o templo e que tem a ver com a espiritualidade. Isso significa nós percebermos que fazemos parte de um todo coletivo no qual interagimos e estamos. Para isso é preciso, essencialmente, em termos de valores, sermos capazes de integrar aqui uma série de ideias que às vezes tendem a escapar. Porque estamos numa energia, numa casa, quando falamos do templo, já muito complexa, que nos obriga aqui a uma transformação, uma aceitação que temos que ter de tudo, de todas as energias. E então o primeiro passo desta filosofia ou deste conjunto de valores em que assenta esta mesma oficina, depois de um trabalho em que temos que nos definir enquanto espirituais e em que temos que nos autoconhecer, e esse é o primeiro passo do método, não é? Ou seja, nós temos aqui, tal e qual como nas outras oficinas, sempre 4 capítulos. O primeiro capítulo é o autoconhecimento, onde através da autossugestão trabalhamos essa mudança e onde começamos a incorporar na nossa vida diária essa maneira de ser e estar espiritual, através de exercícios de autossugestão, para depois escolher estes valores, que será a segunda parte, conhecer a história da Igreja, que é a terceira parte, e finalmente ser o tal espiritualista de topo, que tem a ver com a aplicação das regras de estar numa igreja e de viver para os outros. Mas falando dos valores, os valores são essencialmente a aceitação dos outros, perceber que vivemos num amor universal e que tudo nos liga. E aqui vamos muito àqueles valores básicos que eu até diria que encontramos no cristianismo, em quase todas as religiões, até inclusivamente se pensarmos na filosofia de Sri Anandamurti, da Ananda Marga, o Yama e o Jama Niyama, ou seja, aqueles princípios básicos de saber respeitar o outro, de tratar sempre o outro a partir do amor e de uma posição de respeito, não ser condescendente com os bens que servem para a nossa alimentação, saber não ficar com o que é do outro, não roubar, não tirar do outro, ser capaz de ser limpo interno e externamente, servir, ser capaz, que é o tapa, não é? Ser capaz de nos darmos aos outros desse modo, ser capaz de alguma forma, intervir na sociedade, ter a capacidade de estarmos, e quando lemos os textos, imbuirmos dessa mesma espiritualidade para depois entrarmos no inconsciente e conhecimento coletivo. E tudo isto, esta aceitação do mundo como ele é e de todas as outras pessoas e todas as suas diferenças e individualidades, que ultrapassa, lá está, o Grêmio, no sentido em que já tudo é aceito, leva-nos à gratidão de sermos como somos, de estarmos onde estamos, e isto traz-nos uma capacidade de transformação e aceitação que nos ajuda a compreender as oficinas superiores de uma forma simples. Isto que é tão difícil de nós lidarmos connosco a estes níveis todos, às cadeias todas. Aqui nós estamos a libertar todas as cadeias, estamos a libertar do corpo, estamos a libertar dos recursos, estamos a libertar da comunicação, estamos a libertar daquelas emoções todas que tínhamos ligadas lá ao passado, porque aqui é uma casa emocional, que é da água também. Mas estamos a libertar-nos dela, porque estamos a ver de todos os outros, e que todos os outros têm exatamente as mesmas cadeias a esse nível. Estamos perante um palco no qual estamos desta maneira, despojados, estamos a colaborar e trabalhar com os outros de forma assertiva, e aqui é o contraponto, não é? A questão da clínica em contraponto ao tempo. Estamos na parceria porque comunicamos também, eu e reconheço o outro dentro da igreja, mas eu continuo a reconhecer o outro. Eu tenho uma relação íntima com o outro a nível terapêutico, íntima, mas ao mesmo tempo coletiva, porque é uma relação íntima coletiva. E quem está num coro de igreja, ou quem está numa igreja, ou quem está num templo hindu, ou quem está em qualquer forma de coletividade, percebe que nós somos individuais, mas somos o coletivo. Ou quando estamos numa dança circular, em que cada um tem que fazer o seu papel, e a dança não acontecerá se cada um não fizer da melhor forma e mais empenhada possível. E então está lá tudo. Estão lá os valores todos, está lá também a individualidade. Mas ao mesmo tempo está a noção de coletivo, a noção de expansão, o controle sobre si próprio e o serviço ao outro.
Portanto, aceitação, gratidão por isto, que é maravilhoso estarmos aqui e vivermos e sermos, a perseverança na dissolução disto tudo e na integração, para finalmente chegarmos àquilo que é uma responsabilidade espiritual e inconsciente. Se pensarmos no inconsciente competente, é o nível a que estamos das responsabilidades todas. E trabalhamos aqui as responsabilidades, e trabalhamos permanentemente aqui as responsabilidades todas. A responsabilidade corporal, a responsabilidade recursiva, ou se preferirmos financeira, a responsabilidade comunicacional, responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva, responsabilidade laboral, responsabilidade conjugal, responsabilidade íntima, responsabilidade diplomática, política, individual e, finalmente, espiritual. Isto tudo é único. A ética é uma. Nós somos um. E quando percebemos isso, ultrapassamos as nossas limitações e percebemos-nos como um todo. E o que eu estou aqui a fazer não sou eu, é também o conjunto de tudo o que eu incorporei e de alguém que me está aqui a colocar neste momento a dizer isto. E esta percepção do eu convosco que me estão a ouvir, e do coletivo, e de que isto está tudo a acontecer ao mesmo tempo, é a casa 12. E eu sei que é a casa mais complexa. E ser um espiritualista de topo é a coisa mais complexa, porque obriga-nos a uma observação constante de nós mesmos, nos autocuidado constante, que temos que ter, obriga-nos depois a desenvolver um conjunto de valores extremamente exigentes, que não são rígidos, são extremamente flexíveis, mas são extremamente exigentes. E depois temos, obviamente, porque esta questão de incorporar a gratidão, de nos dissolvermos, e que vai cavando a aceitação até termos uma responsabilidade espiritual e inconsciente, é que aqui não há um avançar e um recuar, aqui há um aprofundar, há um ir lentamente. Porque é assim que funciona a energia da Casa 12. É assim que funciona Peixe. E podemos nos perder. Podemos ir para a ilusão, para o sonho e sairmos completamente disto tudo, mas temos que nos saber perder e para isso temos que ter trabalhado todas as outras identidades, sob pena de entrarmos numa situação de afastamento total, isolamento. E esta oficina, mais do que todas as outras, só pode ser vivida em coletivo. Tal como a oficina 1 é totalmente individual. Esta é totalmente coletiva. Dito isto, aguardo-vos em março, fevereiro, março, final de fevereiro, início de março, mas é março. Começámos em abril de 2022, terminamos em março de 2023 para esta oficina, onde eu depois explicarei. Aqui não gosto já de falar de técnicas. Isto tem a ver com funcionamento do inconsciente coletivo e de como é que ele se explica. Aliás, eu diria que até inclusivamente a partir ali da casa 10 as coisas começam a ser muito mais fluidas, porque estamos já a um nível diferente de integração da individualidade no coletivo e do coletivo no coletivo. E aqui estamos do coletivo no coletivo. E depois isto sim traz uma ética muito clara, onde todas as outras têm que estar incorporadas, as 12 tábuas, ok? Um gosto imenso de vos ter apresentado este projeto, que parcelei aqui em 2 oficinas, e espero ver-vos em breve, ok? Força. Entretanto vou fazer os vídeos também em inglês, mas isso será para segundas núpcias. Depois já fica em português, até por causa dos webinars, e espero ver-vos em breve e sucessivamente, ok? E estão apresentadas as 2 oficinas.